Tá no ar mais um Reflexões Musicais. Na década atual, talvez isso não seja tão comum, mas nas décadas passadas, acho que até a primeira década do ano 2000, era muito normal que a galera se juntasse na escola para tocar música, sabe? Levar o violão. E isso acontecia não só aqui no Brasil, né? Mas fora também. Então, muitas das bandas que a gente gosta começaram assim, molecadinha, né? Que se juntava e decidia formar uma banda. E o sonho desses caras era ficar tão, né, tão grande, tão famosos quanto os seus heróis. Esse era o sonho deles, né? E eu quero falar sobre isso porque eu tenho notado, desde que eu comecei a fazer o semanário, e a gente traz alguns desses assuntos no semanário. Se você ainda não ouviu, não assistiu nenhum dos meus semanários, fica a dica, tem vários aqui toda sexta-feira, toda segunda-feira, às 7h05, tem semanário com tudo que tá acontecendo sob a minha visão, né, no mundo do rock. E eu venho trazendo algumas tretas que a gente tem acompanhado. Primeiro, acho que foi a do Ace Frehley com a galera do Kiss. Depois, a que tá em andamento do Mick Mars com o Motley Crue. Tem o Roger Waters e o David Gilmour do Pink Floyd. Isso que a gente tem acompanhado, que tá acontecendo agora. Mas desde que o rock é rock, as brigas acontecem, né? As bandas têm ali os seus desentendimentos, né? O Guns já trocou de formação zilhares de vezes. São poucas as bandas que a gente pode dizer que mantém a mesma formação, como o U2, por exemplo. É difícil ter uma banda assim. Mas, e aí então, voltando para o que eu estava contando para vocês, essas bandas começavam ali, na escola, né, molecadinha. Muitas vezes eles não eram e continuaram sem ser tão técnicos, tão eruditos. Aqui eu não tô falando do heavy metal, que tem a galera que é mais lírica, né? Eu sei que o pessoal ali tem um conhecimento. Tem algumas bandas assim que se formaram da galera que já estava na faculdade, ou da galera que, enfim, estudava música em conservatório, mas isso é mais raro. No mundo do rock, assim, que a gente conhece, basicamente era essa galera que se encontrava ali no colégio e muitas vezes matava a aula para tocar um rock. E depois, o que esses caras faziam? Aí começavam a compor, depois eles iam ensaiar em garagens, e literalmente era garagem mesmo, né? O pai de algum deles tinha uma garagem e eles ficavam lá tocando. E aí os vizinhos brigavam por causa do som da bateria, da guitarra, mas eles estavam lá tocando na garagem, né? E aí aparecia, e tinha os barzinhos, os pubs, onde essas bandas podiam se apresentar, né? Eu vivi a minha adolescência no final dos anos 90, pois sou velha, e eu me lembro de uma vez de ir num desses festivais, e tinha os festivais muitas vezes influenciados pela própria escola, né? E onde as bandas podiam tocar na escola, ou também nesses barzinhos, né? Que o pessoal ia lá, não ganhava um puto, mas tocava, né? E já é o máximo, fazia cover e ali lançava uma música autoral ou outra, né? E também depois o que acontecia? Tinha muito a galera ali dos caça-talentos, os olheiros, os empresários e executivos de gravadoras que saíam pra curtir a noite ali e aproveitava pra descobrir novas bandas, né? E assim, muitas dessas bandas que a gente gosta pra caramba conseguiam os seus primeiros contratos com gravadoras e começavam a realizar o sonho da vida deles, tipo, vamos gravar um álbum. Que loucura! Imagina, ouvir a sua música tocada pela primeira vez na rádio. Cara, coisa louca. Ir pra TV. E aí a ideia desses caras, né, das gravadoras, é porque os caras lucravam muito com a venda de disco, né? Que é algo que, infelizmente, a música perdeu, né? Todo mundo tendo acesso à música e os músicos gastam pra produzir, mas não ganham pelo que produzem com a venda de álbuns. Mas não tem mais isso. E os plays devolvem muito pouco pros artistas, né? Enfim, hoje a galera tem que se virar nos 30 pra criar conteúdo e vender merchan e fazer alguma coisa, porque senão... E fazer muito show, muito show. Mas naquela época, né, eles ganhavam também com a gravação de disco, e as gravadoras levavam esses caras pra cima e pra baixo, a exaustão mesmo dos caras viajarem. Pra quem nunca tinha saído do seu estado, da sua cidade, de repente você tá viajando, né? Primeiro a turnê regional, depois nacional.
depois internacional, mundial, que? E os caras cresciam, e eles viam o mundo, e eles ganhavam dinheiro. E por que eu tô falando disso pra vocês? Porque depois eu não sei o que acontece com esses músicos, que parece que eles esquecem do que fez eles criarem uma banda em primeiro lugar. Eu vi uma postagem esses dias de um cara que eu sigo, que eu gosto muito, mas ele falava uma coisa e eu fiquei pensando sobre isso. Ele falava assim, não tenha banda com seus amigos, porque daí você vai confundir as coisas e aí na hora que você tiver que chamar a atenção do cara, ele vai achar que é pessoal. Eu acho que não, cara, eu acho que você tem que ter banda sim, com seus amigos. Porque amigo de verdade é aquele que você pode chegar no cara e falar, meu, você tem que ensaiar um pouco mais, faz esse solo assim, ou chega mais cedo, ou não dá pra você cantar virado assim do jeito que você tá, entendeu? Mas você não pode ter banda com colega, velho, que colega vai levar tudo pro pessoal, colega não vai entender você, né? Amigo não, amigo vai te entender. Então eu penso, é que esses caras, quando estão lá no topo do mundo, né? Que pra cada banda o topo do mundo é um lugar, né? Esquecem. Ou esses caras que hoje, né, cresceram, envelheceram e estão aí brigando, processando seus colegas, eu acho que eram só colegas de banda, esqueceram de que um dia todos eles sonharam juntos, né? Aquela coisa de que depois que acontece, e isso eu como fã de Oasis passo muito, né? Escuto o tempo todo. Não, mas foi o Novo que fez as músicas. Se não fosse por ele, ninguém tinha chegado a lugar nenhum. Poxa, quando começaram, todos eram a mesma coisa. Ninguém era ninguém, né? Por que que depois que dá certo, é só um que leva os méritos? Todo mundo tocou, todo mundo cantou, todo mundo compôs, né? Como a questão do Roger Waters querer lançar o The Dark Side of the Moon, porque ele que escreveu as letras, mas o conceito foi criado entre todos. Então, assim, será que acontece, né? O que acontece? Que esses caras esqueceram do porquê eles montaram uma banda em primeiro lugar? E o que todos eles queriam em primeiro lugar? Porque todos eles queriam uma coisa, né? Que era melhorar de vida, né? Ficar conhecido, né? Comprar uma casa, qualquer coisa assim. Sonhos que eles realizaram e depois esqueceram disso e aí começa a processar o colega de banda e aí acaba a banda, né? E a gente fica aqui torcendo por reuniões e às vezes algumas reuniões acontecem e elas nem são, elas são só por grana mesmo, né? E os caras continuam sem se entender. A gente vê o Journey aí, uma banda que tá há 50 anos na estrada, mas o seu tecladista e o seu guitarrista não podem nem se ver. Reflexões musicais é pra isso, gente. Fazer você pensar. Conta pra mim o que você tá achando dessa ideia maluca, se eu tô só viajando ou se você também já parou pra pensar nisso. Você tem uma banda? Que estágio que você tá? Você já pensou que, de repente, se um dia vocês crescerem muito, vocês querem olhar pra trás e falar, bom, fiquei tão famoso quanto aquela banda que eu gosto, mas eu não quero repetir esse erro dele, né? É isso. Então é isso, se inscreva no canal, senta o dedo no like, compartilha esse conteúdo e até os nossos próximos vídeos. Tchau!